quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Glória a Deus. Mais uma breve oração, não invalidando a oração do irmão aqui, mas aproveitando orar por esse pedido de oração e orar para que Deus abençoe a sua palavra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, estamos colocando então, juntamente com esta igreja, unindo a nossa fé, colocando a irmã Margarete, ó Deus, na sua presença, e mais propriamente dito, a necessidade que ela tem, porque, ó Deus, eu sei que ela já está na sua presença, nada pode fugir da tua presença, mas, ó Deus, eu quero pedir que o poder da tua presença, o poder que flui, a glória que flui da tua presença, possa conceder para ela o que ela necessita. Ó Deus, e as demais pessoas aqui presentes que tenham, ó Deus, assim como eu, uma necessidade também, ó Deus, venha suprir. Eu te peço, dai-me a inspiração, a revelação, a aplicação, se há ousadia, o que for necessário para falar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Podem sentar? Glória a Deus. Como disse, eu repito, é culto de Santa Ceia. É comum que nós relembre o sacrifício de Jesus, o partes do sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é realmente muito grande, a ponto que nós não teremos tempo para falar somente numa hora ou menos de uma hora falarmos, visto que o sofrimento de Jesus, desde que ele já nasceu, já foi perseguido, até o dia em que morreu. Mas o texto que nós lemos fala da última ceia, a última ceia que Jesus participou, a última Páscoa. A Páscoa já era desde o tempo quando os filhos de Israel, mais propriamente os hebreus, saíram do Egito, foi constituída a Páscoa, mostrando a libertação que eles tiveram através do sacrifício. Lá eles fizeram um sacrifício de um cordeiro, mataram aquele cordeiro, representando Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E essa constituição da ceia ou da Páscoa veio até nos dias de hoje. Agora, nós estamos aqui quando Jesus, na sexta-feira ainda, visto que a Páscoa era no domingo, mas ele disse no capítulo 26 de Mateus que desejou muito comer dessa Páscoa, participar com os discípulos. Ele desejava muito e sabia do futuro, e então ele constituiu essa ceia, essa Páscoa, uns dias antes. Agora, no capítulo 26, na verdade, todos os evangelhos, ou todos os escritores do evangelho, falaram a respeito dessa última ceia. E quando lemos Mateus no 26, tem algumas explicações a mais, mostra alguns detalhes a mais que no 13 que nós lemos de João não fala. Por exemplo, quando Jesus disse para os seus discípulos, estando ainda fora de Jerusalém, disse: ide à cidade e preparai para nós um lugar para que nós participemos da Páscoa. Fazei os preparativos para a Páscoa. Mas os discípulos ficaram olhando um para outro, como saber onde? Aí um disse: mas onde, Senhor? Ele disse: ide, e à entrada da cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Segui este homem, e onde esse homem entrar, dizei ao dono da casa, o pai de família: assim diz o mestre, aonde prepararemos
os preparativos para a Páscoa. Olha, eu fico maravilhado só no iniciar essa palavra. Olha a autoridade da palavra de Jesus. Primeiro, o dono da casa talvez conhecesse Jesus, mas a autoridade da palavra. E quando os discípulos vão para a cidade, encontram o homem com um cântaro que levava água. E eles seguiram aquele homem até, o próprio Jesus disse, um grande cenáculo. O pai de família vai mostrar, até o grande cenáculo. Eu fico imaginando que a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus na vida do discípulo, que se tornou mensageiro para levar a mensagem até aquele pai de família, mas para encontrar o alvo da mensagem de Jesus que já estava nele, ele já era o portador da mensagem, ele já tinha recebido de Jesus a mensagem que deveria passar para o dono do cenáculo, para o homem, mas ele precisava que alguém guiasse até a casa, até a pessoa certa. Eu estou te dizendo então nesta oportunidade que nós somos portadores da mensagem de Jesus. A palavra de Jesus já está em nós. Ele já disse: ide e pregai o evangelho. Mas há uma necessidade de nós seguir o homem do cântaro. E o homem do cântaro chama-se Espírito Santo. O homem do cântaro é que vai guiar a nós, levar a mensagem diretamente a quem necessita ouvir a palavra. Aleluia, é o homem do cântaro. Aleluia, ele não falou nada, mas o discípulo com a mensagem precisou seguir. Aleluia, o homem do cântaro para encontrar a pessoa certa, para entregar a mensagem que já estava na sua mente, que Jesus já tinha passado. Aleluia, agora quando alguém é guiado pelo Espírito Santo, a autoridade da palavra é tremenda. Por quê? Não é nós que temos que colocar goela abaixo da pessoa a palavra, mas o Espírito Santo, aleluia, é que é a inspiração para encontrar a pessoa certa, para falar a mensagem certa. O homem do cântaro, o Espírito Santo, ele tinha aquele cântaro, é por isso que ele representa o Espírito Santo. Ele levava água, mas o Espírito Santo é a água viva, a água que Jesus ofereceu para a samaritana, a água viva. A samaritana tirava água natural, mas Jesus tinha, aleluia, água viva. E eu quero te dizer nesta oportunidade, aleluia, se nós portamos a palavra, a mensagem da palavra de Deus, o Espírito Santo, o diretor, o orientador, o que guia nós para levarmos esta palavra, não somente nos levará para falar, nos dará autoridade, como também, aleluia, direcionará a mensagem após ela sair da nossa boca. Aleluia, foi com tanta autoridade que o pai de família não retrucou nada, recebeu a mensagem e disse: vem cá. Levou o mensageiro e está aqui um grande cenáculo mobilado, prontinho, aleluia, para que a ceia fosse instituída. Oh glória! E eles prepararam ali o ambiente, eles prepararam o lugar para receber, aleluia, Jesus, que haveria de chegar e ministrar a Santa Ceia. Aleluia, porque para participar da Santa Ceia há alguns preparativos, há algumas coisas que são necessárias fazer para sentar à mesa com Jesus. E eles se prepararam e prepararam também o ambiente. Agora esse grande cenáculo, que era um cenáculo bonito da época, uma construção moderna, que era, a Bíblia diz que era grande o cenáculo, mas quando Jesus chegou naquele lugar, sentou-se à mesa já preparada, a Bíblia vai dizer: turbou-se o coração de Jesus, porque Jesus
chegou ao último instante. 3 anos e meio ele andava com Judas Iscariotes, conhecia que Judas era, sabia, porque Jesus sabe quem é, ele andava com Jesus, mas Jesus foi dando tempo, foi dando corda, Jesus foi dando chance para que ele mudasse de opinião, para que ele se convertesse. Eu fiquei imaginando como pode um homem como Judas andar 3 anos, ou mais de 3 anos com Jesus, ouvindo mensagens poderosas, a ponto de paralítico levantar, surdo escutar, cego enxergar, maravilhas, mas ele nunca houve uma mudança. É o tipo de muita gente que vai para o Evangelho, entra no Evangelho, mas o Evangelho nunca entra nele para ver a transformação. O interesse de Judas era que muita gente ofertasse, ele era o tesoureiro. O interesse de Judas era roubar. Diz a Bíblia, no capítulo 12 de João, que Judas roubava as ofertas que eram colocadas na obra de Deus. Ofertavam, ele roubava, e Jesus sabia disso, mas mesmo assim o amor de Jesus é tão grande a ponto que foi dando chance para ver ele mudar de situação, mudar de pensamento, algum dia se converter. Deus está dando tempo para muita gente se converter, para muita gente que conhece o Evangelho, mas deixar o poder que é o Evangelho fluir para ver uma transformação no sentimento, no pensamento, mudar a vida, porque o Evangelho muda a vida, o Evangelho muda os sentimentos, pensamento. Quem realmente aceita o Evangelho transforma essa pessoa. Mas Judas Iscariotes sempre seguiu Jesus, mas nunca aceitou realmente a palavra, a doutrina, aleluia, a ponto de chegou o tempo de Jesus ter que expor o pecado. Chegou o tempo de Jesus ter que revelar o pecado dele. Chegou o tempo de Jesus ter que banir ele do grupo. Aí o coração de Jesus doeu. Você pensa que é fácil expor o erro dos outros? Você pensa que é fácil disciplinar alguém que errou? Não é fácil. Não é fácil repreender, exortar. O próprio Jesus deixou para a última hora, e mesmo assim com o coração turbado, o coração doído, aleluia. Mas ele chegou a hora e disse: olha, um de vós que senta à mesa comigo, que come do prato, que participa da ceia todo esse tempo, aleluia, há de me trair. Oh glória! Agora a Bíblia vai dizer que ficaram todos preocupados. Claro que Judas já sabia que era ele, porque já vinha projetando há muito tempo, já tinha até conversado. Porque o pecado que se desliza de um momento para outro é uma coisa, mas pecado planejado, projetado, tem tempo para se arrepender, mas ele vai dando jeitinho até pecar. É isso que Judas fez. Aí Jesus, triste, mas disse: um de vós vai ter que me trair, vai me trair. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que todos ficaram olhando um para o outro, pensando: quem será esse que ele está falando? Será que é eu? Será que é fulano? Aí João, ele escreve dizendo: aquele apóstolo que Jesus amava. Ele sempre se referia desta forma, mas Jesus amava a todos, mas ele usava essa expressão a ponto de ser conhecido como apóstolo amado, mas não tem muita base, até porque Jesus ama a todos. Ele tem uma diferença: se aproximava mais do amor. Ele se aproximava, tinha mais intimidade com Jesus, a ponto que ele estava encostado no peito de Jesus. Então Pedro, que estava lá longe, sabe aquele crente que corre atrás de revelação, aquele crente que viaja longe para buscar uma revelação? É o tipo de Pedro, lá na ponta da mesa. Era crente, participava da ceia, mas ele mesmo não tinha revelação. Diz a Bíblia que ele ficou pensando: mas será que o que está acontecendo? Aí ele fazia sinal para João, porque João estava pertinho de Jesus, tinha intimidade com Jesus, para perguntar para Jesus quem era. E João, encostado no peito de Jesus,
vai dizer: quem é, Senhor? E Jesus vai dizer então para João: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhou o bocado, o pedaço de pão, e deu a Judas Iscariotes. Mas a Bíblia continua dizendo que ninguém entendeu quem era que Jesus falava. Ou seja, João, que estava bem próximo da boca de Jesus, ouviu Jesus dizer quem era, entendeu que era Judas Iscariotes que tinha participado daquele bocado molhado. Mas os demais ficaram na mesma. Uns achavam que Jesus estava, quando Jesus disse para Judas: o que tendes de fazer, faze-o depressa, ficaram todos na mesma. Não tinha aquela revelação, porque só João ouviu a voz de Jesus. Porque quem tem intimidade com Jesus tem revelação da palavra de Jesus, ouve a palavra de Jesus, conhece a palavra de Jesus, tem a interpretação da palavra. Mas os outros continuaram na mesma, dizendo: será que Jesus está dizendo para Judas comprar alguma coisa para a festa que está faltando? Será que Jesus está mandando dar esmola para os pobres? E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Mas João, que tinha intimidade, entendeu. Eu estou te dizendo então que, se queremos entender a palavra de Deus, devemos se aproximar da fonte, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele, aleluia, falará na intimidade. Jesus fala no relacionamento. Jesus fala, oh glória, quando nós se aproximamos dele. Oh glória. E agora a Bíblia está dizendo então que ele disse que Judas participou daquele bocado, entrou nele Satanás. Preste atenção que todo esse tempo Judas vinha projetando e planejando trair, e até roubava e com certeza praticava outras coisas, mas não era Satanás que o impulsionava a fazer. A Bíblia está dizendo que só agora, depois da ceia que ele participou indignamente, é que entrou nele Satanás. Até então era ele, de livre e espontânea vontade, que queria fazer o que não devia fazer. É por isso que Jesus deu tempo para ele se arrepender, porque se ele tivesse endemoniado, Jesus tinha expulsado o demônio antes. Mas ele teve muito tempo vendo o poder, ouvindo mensagens poderosas que ele deveria se converter, vendo muita gente se converter, mas ele ali com o coração duro, na intenção de continuar roubando, de continuar no pecado, deu no que deu. Entrou nele Satanás, depois de muito tempo. Aí Jesus vai dirigir para ele: o que tendes de fazer, faze-o depressa. Mas agora Jesus não está dizendo mais para Judas. Jesus não está falando com Judas. Existem na Bíblia alguns textos que, para você entender, você precisa pensar nisso, na chamada dupla referência, que Jesus ou Deus se refere a duas pessoas com uma só palavra, dois personagens. Foi isso que aconteceu. Ele olhou para Judas, mas falou com Satanás, que tinha acabado de entrar nele, e disse: o que tem de fazer, faze-o depressa. E ainda ficamos pensando por que ele disse isso, porque ele não falou com Judas mais. Agora Judas perdeu a oportunidade. E diz a Bíblia que Jesus foi naquela última ceia. Eu quero correr aqui. Participou da ceia, lavou os pés dos discípulos, mostrando um gesto de humildade. Participaram da ceia e ele demonstrou que o pão representava o seu corpo, que haveria de ser moído, o cálice representava o seu sangue, que haveria de ser derramado para a remissão dos pecados. E cantaram um hino. Diz a Bíblia que eles cantaram um hino. Jesus cantou um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Oh glória! Imagine Jesus sabendo
que ao sair dali, ele já estava com o coração turbado, ele já estava triste e angustiado, porque ele sabia que dali para o Getsêmani ou para o Monte das Oliveiras, lá a angústia haveria ainda de aumentar. Diz a Bíblia que quando eles chegaram lá, a angústia, a tristeza, a dor da morte foi tanta que ele chegou a orar ao Pai, se fosse possível, tirasse dele aquele cálice. Mas o que me chama a atenção é que ele, sabendo que ele ia para lá, passar todo esse sofrimento, a ponto de suar, e suar sangue, sim, o seu suor transformar em grandes gotas de sangue, por causa da dor, da angústia, da tristeza. Mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele vai convocar os discípulos antes de ir para lá e dizendo: vamos cantar o hino. Vamos cantar um hino. Oh glória! Eu duvido que algum de nós diga: eu vou cantar um hino aqui, eu vou cantar um louvor aqui, porque daqui a pouco eu vou sofrer. Eu vou cantar um hino porque daqui a pouco eu vou ser preso, maltratado, vou ser pregado vivo na cruz. Não temos condições de fazer isso. Mas Jesus, o próprio amor, fez isso e nos deu esse exemplo. Quer vitória? Louve no momento difícil. Louve no momento difícil. Aquele cenáculo lindo, bonito, tornou-se num lugar de tristeza, num lugar de angústias, porque todos os discípulos, ao ouvir a mensagem da ceia, que Jesus está dizendo que aquele pão representava o seu corpo, o cálice representava o seu sangue, houve tristezas, ficaram angustiados. Jesus disse no 14, que foi após isso que saíram de João, ele disse: não se turbe o vosso coração. Foi lido aqui, né? Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Ele está dizendo que há lugar, a casa preparado desde a fundação do mundo. Se não fosse assim, ele diria de novo: eu vou preparar, mas já está preparado, já está pronto. Aleluia. Diz: não se turbe o vosso coração, porque os discípulos se entristeceram quando ele disse: eu vou para o Pai, e para onde eu vou vocês não podem ir agora, o que eu faço vocês não entendem agora, mas um dia, onde eu estiver, vocês também estarão lá. Oh glória! E diz a Bíblia que Judas saiu e foi então vender Jesus por 30 moedas de prata. O preço da traição ainda doeu mais pelo valor, doeu para Jesus. Primeiro, que era um discípulo, era um apóstolo que andou com ele, comeu com ele, recebeu dele milagres, bênçãos. Também era da mesma tribo de Judá, de Jesus. Era o único dos 12 que era da mesma tribo. Mas Judas foi e vendeu. E vem Judas com uma corte, 600 homens armados. João capítulo 18 mostra a sequência agora. Mateus 26, a entrada de Jesus no Getsêmani. João 18, a saída de Jesus. Perceba então que a Bíblia vai dizer que vieram e Jesus vai se levantar naquele sofrimento que ele estava, suando sangue, naquela angústia que estava doendo. Ele vai se levantar e vai dizer para os homens que vieram para lhe prender: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E a Bíblia vai dizer que Jesus se levantou e disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, caíram todos. Está na Bíblia, João 18. Recuaram e caíram todos. Dá para imaginar, um exército todo caiu só porque Jesus abriu a boca e disse sou eu.
Aleluia, porque o diabo sabe quem é Jesus. É o nome dele. Lá em Êxodo 4, foi o nome que Deus mandou Moisés dizer para os hebreus, quando eles perguntassem. Mas quando perguntaram o nome do Senhor, que Deus que enviou, diga: eu sou, me enviou. E quando Moisés disse lá, ninguém queria aceitar a mensagem de Moisés, ninguém, mas eles tinham um sinal. Eles conheciam Deus como o eu sou, e Moisés insistia na mensagem, ninguém aceitava. Quando Moisés disse: o eu sou me enviou, todos se encurvaram e disseram: ele foi enviado pelo Senhor. Quando Jesus disse: eu sou, o inferno todo tremeu, os soldados caíram, e Pedro, que ainda não tinha recebido o Espírito Santo, arrancou da espada, aproveitou, já que Malco estava caído mesmo, porque tem crente assim, já que está caído, vamos carcar a espada. Eu vou falar, já que está fracassado mesmo, caiu, vou aproveitar. Arrancou da espada, e acho que queria acertar a cabeça mesmo, acertou só a orelha direita de Malco. Agora Malco com a orelha no chão, sangrando, começando a se levantar, aquele exército se levantando, e Pedro tremendo atrás de Jesus, dizendo: Senhor, Jesus, diz alguma coisa, fala mais uma vez, eu sou. Fala mais uma vez, eu sou, porque eles cairão de novo. Mas se o Senhor não falar, eu estou perdido. Eu estou dizendo, se Jesus não falar, nós não temos direção, nós estamos perdidos. Mas o poder da palavra de Jesus bota por terra tudo quanto é contrário. Vai cair todo o mal e nós permaneceremos em pé. Aleluia. Pedro vai atrás de Jesus, fala de novo, eu sou, porque estão se levantando tudo armado. E agora? Mas diz a Bíblia que Jesus calou-se, fez silêncio, porque se Jesus falasse, eles cairiam de novo. Acredito que na segunda vez eles corriam tudo, mas fazia propósito, era propósito de Deus que Jesus fosse preso, para ir à cruz, para nos salvar. Agora, imagine Jesus, se você imaginar a cena, Jesus está todo ensanguentado, as suas vestes estão cheias de sangue, porque ele suava sangue de escorrer até o chão. Está na Bíblia, Marcos, parece-me que o 14. Agora, Jesus está ferido, triste, angustiado, sentindo a dor da cruz, da morte, mas mesmo assim, ferido, machucado, chorando, ele vai pegar a orelha de Malco e vai colocar no lugar. Aleluia, porque Jesus, mesmo ferido, sarou as feridas de Malco. E quem tem chamado é conhecido como cristão, que significa pequeno Cristo. E muitas vezes o cristão está mais ferido do que alguém que está pedindo uma ajuda, está mais dependente do que alguém que está ferido, mas ele vai lá, porque o escolhido não tem escolha, ele foi chamado para levar esta mensagem, e o homem do cântaro, o Espírito Santo diz: vai lá, mas é eu que preciso, né? Vai lá. Estou percebendo o Espírito de Deus falando aqui. Você precisa colocar a orelha de Malco no lugar, porque ele tem um sonho. Malco já era um servo do sumo sacerdote, ou seja, um aprendiz, um estudante, um moço, que já tinha aprendido toda a lei, todos os preceitos da lei, para um dia, como levita que era, se tornar um sacerdote. Mas para se tornar um sacerdote, ele não podia ter defeito algum, não podia ser deficiente. Imagine sem a orelha, todo o seu sonho, o seu chamado, a sua promessa também estava no chão com aquela orelha. Mas Jesus vai lá restaurar o sonho de Malco, o projeto de Malco, vai colocar a orelha direita no lugar,
E para alguém ser sacerdote, a unção do sumo sacerdote era sobre a orelha direita, a mão direita e o pé direito. Se ele fica sem a orelha, nunca seria aquilo que Deus o chamou. Mas Jesus, mesmo ferido, colocou no lugar. Oh glória! Aliás, foi pela ferida de Jesus que as coisas voltaram no lugar. Foi pelas feridas de Jesus é que nós temos agora o direito de vermos a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do desejo da nossa alma. Oh glória! Eu vou encerrar. Mas o silêncio de Jesus, Pedro pedindo: fala Jesus, fala Senhor, porque estão se levantando de novo. Imagina ele sacudindo o pó, se levantando todo armado. Mas diz a Bíblia que Jesus não falou, só foi à frente e se entregou. Uma dessa Pedro foge. Aleluia. Porque Pedro, natural, carnal, porque ele só recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu vou tornar a repetir então o que eu disse no início. Não adianta ter a mensagem, ter o conhecimento, porque um conhecimento de Bíblia muitos têm. É só fazer um curso bíblico. Sim, pode se formar até pastor se quiser, formado em laboratório, mas sem o homem do cântaro não há ministério, não há chamado, não há vocação, não há nada, há engano, há mentira. Mas quem é chamado, aleluia, é guiado pelo homem do cântaro e vai entrar no grande cenáculo um dia, onde a mesa está preparada. Jesus disse: eu não mais beberei do fruto da vida convosco, da vida aqui desta terra. Eu não vou mais participar da ceia com vocês agora, porque eu vou para o Pai, mas um dia eu participarei convosco diante do Pai. Há uma mesa preparada esperando a nós nos céus. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, o propósito de Deus se cumpre às vezes no silêncio. Pedro queria tanto que Jesus falasse de novo, mas ele já tinha falado. Fazia 3 anos e meio que Jesus estava falando, pregando, ensinando. Mas agora que apertou, no linguajar apertou a botina, aí Senhor, fala comigo, mas quando fala não obedece. Quando fala é natural, arranca da espada, fere todo mundo. O pior é que essa espada de Pedro representa a língua de alguns, que fere. Sim, porque a língua fere muito mais do que uma espada. Porque uma espada pode cortar o corpo físico, a língua corta a alma. A Bíblia diz que a língua é como uma pequena chama de fogo, sabe? Você acende um pequeno palito de fósforo, é muito pequena a chama de fogo, mas pode incendiar uma floresta inteira, como está esse incêndio esses dias aí, acho que nos Estados Unidos, queimando cidade inteira. Qual foi o tamanho da chama que começou? Muito pequena, com certeza. A língua é assim, se for usado por mal. Mas se for usado para o bem, eu já vou encerrar, e eu não tinha pensado em falar nisso, mas eu preciso falar com o Espírito de Deus, mano. Aleluia, nós temos um paladar que fica na língua, que se divide em 4 partes. Na língua é dividida em 4 partes do paladar: doce, azedo, salgado e amargo. Preste atenção que só uma parte é doce, as outras são amargas, salgado, azedo. São 3 contra 1, e o crente tem que vigiar muito com essa língua.
usar a parte doce, falar o que edifica, falar o que ajuda, ou então se cala. Eu não estou aqui para exortar, mas eu preciso falar. Aleluia, oh glória, porque se a dor que Jesus sofreu, física, ao ser pregado vivo, não é preguinho, é cravo de madeira, furado a cruz, ele bate o cravo de madeira nos seus pés, um cravo furando os 2 pés de uma vez, ele estava vivo, levanta ele na cruz vivo, derruba no buraco com o impacto da cruz no fundo do buraco, rasga suas mãos. A dor foi cruciante, mas eu vou te dizer uma verdade, que a dor maior que Jesus passou não foi esta. A dor maior foi quando Judas o traiu. A traição dói muito mais do que cravo da cruz, porque ele só fez o bem. Se nós for traídos já dói, mas nós somos maus, a Bíblia diz que somos maus. Imagine Jesus, deixou o céu de glória, deixou a sua glória, se fez homem, passando por todo o sofrimento para salvar, ainda o camarada ter coragem de fazer o que Judas fez. Onde está o ser humano, está o perigo. O ser humano é terrível. O ser humano só faz sentido, na verdade, se ele for cheio do Espírito Santo. A vida do ser humano. Então vamos ter isso em mente. É o homem do canto, o Espírito Santo que quer te guiar, que quer te guiar. Para encerrar, 9 horas, nós participamos da ceia. A Bíblia diz que Judas, quando viu que Jesus foi condenado, ele foi até na audiência. Quando viu que Jesus foi condenado, teve um remorso, não é arrependimento, a ponto de ele pegar as moedas, correr até os príncipes que tinha dado para ele as moedas, as 30 moedas, chegou lá e jogou as moedas no chão e disse: traí o sangue inocente. Eles olharam para Judas e disseram: não tem nada a ver com isso, isso é contigo, o problema é seu. E Mateus no capítulo 27, versículo 5, vai dizer que Judas saiu e foi se enforcar. E por esse versículo, por muito tempo eu pensei que a morte de Judas fosse por enforcamento. Aliás, se nós perguntarmos no meio da igreja, não todos, mas a maioria diria: não, Judas morreu enforcado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Judas saiu e foi se enforcar. Mas quando você lê Atos no capítulo 1, versículo 16, quando Pedro, já cheio do Espírito Santo agora, se levanta para convocar uma reunião para colocar um outro discípulo, outro apóstolo no lugar de Judas, que tinha morrido, ele vai dizer que era necessário que se cumprisse a Escritura, porque já estava escrito no Velho Testamento, há mais de 2000 anos atrás estava escrito que Judas haveria de trair, porque Deus conhece o futuro. Mas o versículo que eu citei, 1:16 de Atos, diz que Judas como é que eu diria? Vê se eu lembro da palavra. Se lançou num despenhadeiro, se o arrebentou no meio, e as suas entranhas saíram para fora. Essa foi a morte de Judas. Ele saiu na intenção de se enforcar, mas como ele estava endemoniado, ele se lançou em algum lugar que tinha muita pedra de espinhadeiro e se arrebentou naquelas pedras.
e as suas entranhas, todos os seus órgãos vitais saíram para fora. Esse é o fim de alguém que teve muito tempo para se arrepender, e nós temos uma vida inteira para se arrepender. Nós vivemos o tempo todo para se arrepender, e Jesus prolonga a vida de quem está no pecado ainda mais. Você já viu aquela história de, mas por que fulano morreu, era tão bom? Parece que Deus só quer levar aqueles que são bonzinhos e deixar aqueles que estão aprontando. Por que fulano morreu? Eu já vi isso, eu já vi. Porque cicrano que perturba a sociedade está vivo, não morre, e morre gente boa. Porque Deus só quer gente boa, Deus quer salvo, e Deus está dando tempo para o arrependimento. Mas chegará o dia em que, mesmo com dor no coração, mesmo amando, porque Jesus é amor e nunca vai odiar ninguém, mas mesmo amando, Ele é justo, e pela justiça Ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31. É isso. Mas vai olhar para aqueles que estiverem à direita e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que a vós está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória! Então vale a pena aproveitar esta oportunidade que temos para servir a Deus com sinceridade, reconhecer o sacrifício de Jesus que nos purifica. Vamos se colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de orar, quer aceitar Jesus? Quer tomar uma decisão de ser mais íntimo com Ele? Eu preciso fazer essa oração, se aproximar mais da fonte da revelação, da fonte da salvação, da fonte de poder, porque nós somos crentes e queremos tudo isso, mas não temos aquela intimidade com Jesus. Mas primeiro, você quer ser um cristão verdadeiro? Quer aceitar? Essa expressão aceitar Jesus não tem na Bíblia, mas é uma forma de você dizer: eu aceito o Evangelho, a doutrina, eu vou colocar em prática a partir de hoje. Você quer, se vem à frente, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse sacrifício de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agora. Te rendemos graças, ó Deus, por esse sacrifício. Claro, eu falei uma parte do sacrifício, ó Deus. Eu quero te louvar e te glorificar, ó Senhor meu Deus, pelo sacrifício e pelo Senhor ter enviado o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque no dia de Pentecostes, aleluia, Ele chegou no mesmo cenáculo, chegou no mesmo lugar, Senhor, onde houve tristeza, onde saíram chorando, onde, ó Deus, saíram sim conscientizados que ser cristão tem preço, ser cristão tem dificuldades, não está ileso de problemas. Mas agora no mesmo cenáculo, no mesmo lugar, sim, o escritor disse isso, ó Deus, em Atos, estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu aquele lugar, aleluia, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eu te peço, ó Deus, para crentes que estão aqui nesta noite,
Ó Deus, lugar, Senhor meu Deus, onde já choraram, já tiveram, ó Deus, dificuldades, confrontos espirituais, estão no mesmo lugar. Crentes, ó Deus, que passaram por aflições e tribulações, mas perseveram no mesmo lugar. Eu te peço, Senhor meu Deus, sopra agora, Espírito Santo. Ó Deus, eu não estou forçando, nem estou ordenando, estou pedindo encarecidamente, porque há uma necessidade. Aleluia, aleluia. Sim, meu Deus, aqueles discípulos estavam trancados na casa com medo dos judeus, mas o Senhor se colocou no meio deles, soprou sobre eles o Espírito Santo. Sopra agora a ponto que pessoas possam sentir aqui, ó Deus. Senhor, Espírito Santo, faz uma obra, Senhor, gloriosa, Senhor meu Deus, em cada vida aqui agora, porque vamos participar da Santa Ceia, e por isso, ó Deus, eu te peço, faça-nos dignos disto, que isso seja um alimento para a nossa vida. É a minha pequena oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé só um minutinho, vamos ler a palavra da ceia. Eu preciso ser rápido aqui para despedir os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. A irmã Silvia se prepara para cantar. Cantar com a irmã Denise, cantar muito bonita da última vez. E eu até dei uma ideia para vocês gravar aí. Eles vão fazer sucesso. Glória a Deus. Não, para a glória de Deus, as irmãs cantaram bem mesmo. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios. Eu comecei a brincar agora, já viu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos lá. E o versículo é o 23, é bem conhecido, quando Paulo teve uma revelação dessa última ceia que nós acabamos de citar, porque Paulo não era nem crente nessa época, muito menos estava lá na ceia, se converteu muito depois, mas ele teve uma revelação do que aconteceu no passado. Ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. É melhor ser julgado agora pelo Senhor, repreendido como num julgamento, do que estar no juízo final para ser julgado aí, lançado fora. Então, pense nisso, bem rapidinho. Um detalhe: participar da ceia indignamente, às vezes algum pensa que está se referindo a si, ou na questão do interior, pecado, falha que temos. Essa é uma outra questão particular, mas Paulo está dizendo aqui a respeito de uma reverência que os coríntios não tinham na hora de participar da ceia, porque inicialmente
cada um fazia a sua ceia, fazia um banquete, e os que eram mais ricos humilhavam os pobres, e aí começava até bebedeira, vinho, bebida forte. Então, é esse tipo de escândalo, ou seja, participar indignamente é não escandalizar. Por isso ele disse, não discernindo o corpo do Senhor. Eles comiam como se fosse uma festa, mas nós participamos com reverência, como se fosse o corpo de Jesus. Ore comigo. Senhor meu Deus, eis aqui este pão, que é símbolo do seu corpo, que foi partido, moído em todo aquele sacrifício. Eu te peço, consagra ou separa, Senhor meu Deus, para esse uso exclusivo de Santa Ceia. Te peço ainda, consagra somente o que for usado. Eu sei que o Senhor é poderoso para isso, servindo de alimento espiritual para cada um. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmão Cláudio, passa o pão, você pega na mão e segura um pouco, depois nós participamos todos juntos após eles terem louvado. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado
Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, seja dessa noite que nós falemos, na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, mesmo sabendo que representava um grande sofrimento, seu corpo que haveria de ser moído, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que será partido por vós. Comei todos em memória de mim, é o que disse Jesus. Pode participar em memória de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus consagre o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eis aqui esse cálice, que simboliza, ó Deus, representa o seu sangue. Eu te peço, consagre agora, para esse uso exclusivo desse ato de fé de Santa Ceia. Ó Deus, para que cada um, ao participar, sirva de um alimento espiritual, de uma saúde espiritual. Ó Deus, perdoa cada um que vai participar, fazendo digno de participar. Senhor meu Deus, eu te peço, para a glória do teu nome, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Pedir para o irmão Noel para ver esse trabalho. O irmão Noel passa o cálice, vocês pegam e seguram na mão. Depois, assim como o pão, nós participamos também. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Semelhantemente, ou da mesma forma que Jesus tinha tomado o pão e dado graças, fez o mesmo com o cálice. Tomou o cálice, deu graças a Deus Pai, mesmo sabendo que representava todo o seu sangue, que haveria de ser derramado, mas deu graças pelo propósito do derramamento deste sangue, que haveria de nos remir. Agradeceu e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado para a remissão dos pecados. Bebei dele todos em memória de mim. Pode beber todos em memória de Jesus. Glória a Deus. O irmão mesmo, novamente, passa recolhendo o cálice, fazendo o favor. E nós já encerramos então. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pequena oração. Senhor,